Bem-vindos todos a esse bate-papo sobre mídias sociais e campanhas eleitorais. Estamos muito felizes de recebê-los aqui. Ao longo de todo esse bate-papo, vocês fiquem à vontade para enviar suas dúvidas, suas perguntas aqui pelo chat. A gente vai estar recolhendo todas essas perguntas, vamos ter um momento específico para elas serem respondidas. E dúvidas também sobre o que a gente está fazendo aqui, fiquem à vontade para perguntar, mas já adiantando, a gente está aqui para promover e para começar a falar sobre o nosso segundo módulo do programa de capacitação, né, em campanhas digitais, que a gente começa semana que vem. Esse segundo módulo ele é voltado a essa parte de gestão estratégica de mídias sociais e por isso esse bate-papo. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre como se inscrever, se vocês querem mais informações, fiquem à vontade aqui para falar no chat e a gente vai procurá-los, a gente vai esclarecer tudo que vocês precisarem, tá bom? Temos aqui, então, nessa mesa hoje, né, professor Camilo Ágio e professor Arthur Ituaçu. Acho que é legal vocês se apresentarem um pouquinho. Camilo. Eu sou o professor Camilo Ágio, queria dar boa noite para todo mundo, agradecer muito a participação, agradecer muito o convite de vocês por participar, né, desse bate-papo. Eu sou Camilo Ágio, professor da Universidade Federal da Bahia, ou da Universidade Federal de Minas Gerais, me perdoe, tá certo? Também pesquisador associado do Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Democracia Digital. E é isso, basicamente venho com a minha formação desde a graduação, passando pelo mestrado e doutorado, nas relações, né, e discussões possíveis entre tecnologias digitais e campanhas eleitorais. Basicamente é isso. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Arthur Ituaçu, eu sou professor de Comunicação Política na PUC-Rio, também pesquisador associado ao Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Democracia Digital. Sou um dos coordenadores acadêmicos do programa de capacitações em campanhas digitais que a gente está promovendo na PUC-Rio, todo online, é um curso todo online, com 4 módulos, 3 módulos, 4 módulos a princípio. É uma parceria da PUC-Rio com o Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Democracia Digital. Já tivemos o primeiro módulo, que foi o uso do WhatsApp em campanhas eleitorais. Esse foi o nosso primeiro módulo e foi um sucesso, cerca de 100 alunos, né, aproximadamente 100 alunos, 98, 99 alunos nesse primeiro módulo. E vamos começar o segundo módulo, todo online também, na semana que vem, na terça-feira. O professor Camilo Ágio é um dos professores do módulo, eu também dou uma aula no módulo. O módulo 2, que a gente começa na terça-feira, todo online, chama-se Mídias Sociais e Gestão Estratégica de Campanhas Políticas Online. Começa na terça-feira, às 19h. Vou colocar no chat o link para mais informações sobre o curso. Acho que já tinham até colocado aqui, o pessoal da PUC já colocou, né? A gente é um módulo com 8 aulas, né? A primeira aula é Introdução à Comunicação Política e Estratégica, com o professor Wilson Gomes, que é diretor do Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Democracia Digital, e comigo também. A segunda aula, Planejamento Estratégico e Gestão de Equipe em Campanhas Digitais, com a professora Nina Santos, também do Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Democracia Digital. Aí depois 2 aulas com o professor Marcelo Alves, professor da UF, doutor na UF, professor da ESPM, um especialista em mídias sociais. Ele vai dar 2 aulas sobre gestão de perfis digitais, produção e disseminação de conteúdo em rede. São 2 aulas com o professor Marcelo Alves. Depois, a Caroline Pecoraro, que está aqui com a gente, a Carol, vai dar a aula do desafio da interação em ambiente online. Né? A aula 6, Carol é doutoranda em comunicação, né? E já trabalha com mídias sociais e comunicação de várias formas, né? Comunicação de crise em campanhas políticas é a aula 6, com o professor Tiago Ribeiro, também que trabalha na prática com isso.
né? Aí nós temos a aula 7 com o professor Camilo Ágio sobre tendências e inovações em campanhas digitais. E, finalmente, a aula 8 comigo sobre mídias sociais e opinião pública, né? Esse módulo 2, é parte desse programa de capacitação em campanhas digitais, uma parceria da PUC-Rio com o Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Democracia Digital, e tudo isso via a Central de Extensão da PUC, o CCE, Central de Extensão da PUC, que, enfim, promove isso a partir da nossa concepção. Tá? Então, é um prazer estar aqui também, eu dou boas-vindas a todos e convido a todos para estar conosco a partir de terça-feira no módulo 2 do Programa de Capacitação em Campanhas Digitais. Obrigado, Carol. Eu que agradeço. Então, pessoal, hoje eu também estou aqui fazendo a mediação dessa conversa e a gente pensou em uma dinâmica em que a gente possa conversar um pouco sobre 5 temáticas relacionadas a mídias sociais. Então, a gente vai tentar ver interseções, interlocuções do tema de mídias sociais com outros conceitos, com outras temáticas. E a partir desses 5 temas, a gente conversa sobre eles, a gente tem essa discussão. Depois a gente abre para as suas dúvidas, né, para as dúvidas de vocês. Então, fiquem à vontade para irem enviando essas dúvidas. A gente vai ter um momento para que elas sejam respondidas. A primeira temática que a gente teria aqui para conversar um pouquinho seria a relação entre as mídias sociais e as eleições, aí como uma perspectiva mais ampla. Depois a gente vai afunilando aí para conceitos mais específicos. Que é abrir caminho. Claro. Bom, né? Para começar com uma pergunta facinha, né? Para quem gosta de falar muito igual a mim, eu vou ter que me conter muito aqui. Ela é bastante abrangente. No final das contas, assim, eu acho que já que a minha contribuição para o curso ao qual essa atividade está relacionada diz respeito a inovações, tendências, etc., eu acho que o que a gente pode falar da relação entre eleições ou campanhas políticas com isso que nós chamamos de mídias sociais, né, em primeiro lugar, trata-se de uma nomenclatura bastante controversa, né, que não faltam, portanto, pesquisadores que venham a questionar se essa é uma boa forma de expressão, já que será que existem mídias que não sejam sociais, na medida que fundamentalmente elas são apropriadas socialmente, têm significado social, pregnância, influência e tal, né? Mas basicamente quando a gente está falando de mídia social, a gente está falando justamente dessas plataformas, né, que permitem a sujeitos, organizações, né, atores políticos, sociais, os mais diversos, né, criarem perfis, páginas, canais e assim construírem redes, né, de interconexão, de contatos para fins os mais variados, né? Então, acho que do estabelecimento de amizades, né, para busca no mercado amoroso, né, ou para venda de produtos, enfim, no final das contas, para a gestão de marcas, né, empresariais, assim como, no final das contas, para campanhas políticas, né? Então, eu acho assim, a primeira coisa é, não que a gente venha fazer uma discussão histórica de tudo isso, não quero me estender demais, mas eu acho que a gente tem uma relação cada vez mais umbilical. No final das contas, se o mundo já está passando, né, principalmente, digamos assim, o mundo ocidental, principalmente, já está passando por uma digitalização, né, das suas atividades fundamentais, aí, incluindo fundamentalmente a política também, né, eu acho que eleições e campanhas eleitorais e mídias sociais vão se tornando, né, elementos cada vez mais unificados, mais interdependentes e, portanto, fazendo com que essas plataformas sociais para a construção de redes digitais se tornem cada vez mais imprescindíveis, né? Então, acho que a gente tem um percurso que, pelo menos assim, remonta desde a década de 90, né? Principalmente nas experiências americanas, algumas europeias, mas também brasileiro, no final dos anos 90, início dos anos 2000, em que a comunicação digital vem ganhando cada vez mais corpo, mais importância, pregnância, não é isso? Mais complexificação, inclusive, no modo como os materiais são produzidos e exibidos, né? A própria ideia da convergência midiática, etc. E assim, reivindicando e eu acho assim, fazendo com que a política se imuna cada vez mais de pessoas especializadas que entendem, portanto, da comunicação digital em suas diversas frentes, né? E então, portanto, assim, a relação é cada vez mais umbilical, é cada vez mais interdependente, é cada vez mais importante, né? Para além, inclusive, da política pensada apenas no que diz respeito aos ciclos eleitorais.
mas também, no final das contas, no que diz respeito ao modo como a política é feita, não é, no seu cotidiano. Então, eu estou falando não apenas da política no sentido de como governos e como partidos políticos e como profissionais da política devem usar a comunicação digital para ter contato com diferentes públicos e, assim, portanto, construir políticas de imagem, não é isso? Produzir transparência sobre o governo, sobre suas próprias atividades, né? Mas como também as pessoas que se engajam em política dependem cada vez mais desses sites de redes sociais, ou se não dependem, fazem construir uma espécie de uma dependência social em que estar informado sobre política e tomar parte nas questões que são de interesse coletivo, de interesse público, demanda cada vez mais estar presente, né, nesses ambientes online por onde informações, conteúdos circulam, por onde os debates são formulados e moldados e como agendas de relevância e pregnância política e social acabam por ser cada vez mais formadas nessas dinâmicas de interação em redes digitais. Bom, Carol, eu penso imediatamente em mídias sociais e eleições, eu penso imediatamente em Barack Obama, né? A campanha Obama, que é essa campanha Obama Everywhere, né? Assim, presença em 15, 16 mídias sociais, né? Uma coisa, a de 2008 já, né? Então, uma coisa gigantesca, é a construção de uma própria mídia social da campanha, né? Que é a MyBO, que é aquela mídia social que você crescia na mídia social a partir do seu engajamento na campanha, né? Então, toda uma estratégia de envolvimento tanto interno, né, de mobilização de militância via mídias sociais, mas também externo, né, de um público diferenciado. E, a partir daí, isso se tornou um elemento quase que obrigatório das campanhas eleitorais, né? Só para lembrar, aí eu gosto sempre de lembrar o caso de Antanas Mocros na Colômbia, inclusive, que é pouco lembrado, que em 2010 chegou o segundo turno com uso intenso do Twitter, do Facebook, do YouTube, né? Então, enfim, 2012 Barack Obama novamente e 2016 a campanha Trump, que tem um uso absolutamente paradigmático no que diz respeito ao Facebook e as possibilidades de comunicação direcionada, né, a partir da segmentação do público, né, do eleitorado. Uma das coisas que a gente vai ver, por exemplo, no curso, que é uma das coisas que estão sendo pensadas hoje, é que, na verdade, as mídias sociais são apenas mais um elemento, né? Não é, digamos assim, um elemento fundamental, mas não significa que agora eu vou fazer tudo via mídias sociais, né? Ele é mais um elemento do que talvez até alguns autores chamam de política 3.0, né? Que aí envolve estratégias digitais, pensar digitalmente. Aí entra a questão dos dados, por exemplo, também, né? Então, isso, na verdade, a gente tem que pensar, e aí eu gosto muito de um termo, que é o termo do Andrew Chadwick, de Oxford, que ele vai usar esse termo, sistema híbrido de mídia, né? Porque, na verdade, a gente pensa sempre no sentido da complementaridade, não da perspectiva substitutiva no que diz respeito às mídias, às tecnologias de comunicação, né? Algumas somem, né? Eu costumo brincar com isso, a fita cassete sumiu, né? O Camilo gravava suas fitas de rock num cassete, eu também gravava, quem sabe, as de disco music num cassete antigo, cheguei a gravar em gravador de rolo, Camilo, meu pai tinha um gravador de rolo em casa. Essas coisas somem, né? Elas desaparecem, tem algumas coisas que somem, pelo menos do ponto de vista doméstico. Mas tem muita coisa que fica, e aí o broadcasting não significa que o broadcasting vai sumir, né? Na verdade, a ideia de um sistema híbrido de mídia é a ideia de um sistema complementar, né? Em que você tem vários ambientes de comunicação diferentes, né? Com as suas próprias características e que devem ser pensados nas suas especificidades. A partir daí é que você começa a pensar estrategicamente o seu posicionamento digital, né? Então, a coisa ficou mais complexa, e aí eu sempre faço também essa brincadeira que é Janus, né? Uma face feia e uma face bonita, né? Porque tem desafios e oportunidades, né? Traz
desafios para os regimes democráticos, né? Traz um problema da regulação que está sendo discutido hoje no Congresso brasileiro e no mundo inteiro, na verdade, mas traz uma série de oportunidades e novos elementos também para o contexto eleitoral, né? E, em especial, quer dizer, está apontando muito para essa discussão que foi muito utilizada já em 2016 na campanha Trump, né? Que é essa comunicação direcionada a partir de dados que eu tenho do eleitorado. Né? Toda vez que a gente deixa dados, né? Aí entra o escândalo da Cambridge Analytica também, certamente, mas também os dados que o eleitorado voluntariamente, né? O público voluntariamente passa pela campanha. Né? Desde tomou posse, a campanha Trump vem coletando dados com campanhas específicas sobre determinados temas, vem coletando dados dos cidadãos americanos já desde que tomou posse. Né? A própria campanha diz que vai tentar chegar com 40 milhões de cidadãos cadastrados no seu banco de dados, do Partido Republicano. Então, quer dizer, na verdade, as mídias sociais elas ganharam uma importância muito grande com o desenvolvimento da internet no que diz respeito às campanhas eleitorais, e hoje a gente já imagina uma visão, uma perspectiva mais holística da coisa, em que ela está inserida dentro de um planejamento estratégico maior. Acho que aproveitando um pouco do seu gancho, Arthur, né, sobre a campanha Trump, enfim, tudo que aquilo que acarretou, né, todas as viradas de chave até que a gente tem a partir desse momento, né, tudo que aconteceu a partir dessa campanha, acho que a gente pode entrar um pouco nessa temática, era um dos nossos focos aqui, que é falar um pouco dessa interlocução das mídias sociais com a campanha Trump, né, como que foi essa campanha, enfim, como que a gente tem o Donald Trump como um personagem importante para entender essa interlocução entre mídias sociais e campanhas eleitorais, e até com o uso, né, estratégico, o uso político das mídias sociais, né, assim como um pioneirismo, talvez ou não, né, pensando que existiu a campanha do Obama também, mas em que sentido a gente tem como uma novidade, né, como um pioneirismo em alguns pontos, né? Eu acho que assim é importante que a gente tenha faça uma consideração numa perspectiva um pouco mais histórica, né? O primeiro, no final das contas, que a gente tem, de fato, eu acho que inclusive o que se aponta como futuro e tendência, a gente está chamando de campanhas digitais, é justamente a datificação, né? O modo como se pode coletar um grande volume de dados e trabalhá-los de maneira a atingir determinados públicos especificamente. Então, bem nesse sentido, nós temos uma estratégia de campanha que ela é realmente pós-massiva. Não é, portanto, que as campanhas massivas, pré-digitais, não lidassem com dados, como pelo menos desde a década de 50 o marketing político americano lida com isso, mas é de uma maneira completamente diferente em termos, eu acho que talvez, de eficiência, né, em termos de natureza, efetivamente, desses dados, o modo como eles são trabalhados. Numa perspectiva de aplicação, eu acho que assim, Trump ele acaba sendo uma continuidade de um movimento que atinge tanto o Partido Republicano quanto o Partido Democrata já desde a metade dos anos 2000. Então, antes, inclusive, de Obama, de 2008, que certamente é um marco, né? Em 2004, você já tinha um azarão, digamos assim, né, que disputava as primárias do Partido Democrata, que chamava Howard Dean, né? E que já começa ali a esboçar tanto um uso, né, das mídias sociais, portanto, né, uma espécie de uma presença nessas mídias sociais, nesses sites de redes sociais, para, de alguma forma, cativar voluntários para trabalhar na campanha, nessa perspectiva, inclusive, do Lazarsfeld, do two-step flow, a comunicação em 2 passos, né, fazer com que se construa determinados líderes de opinião e pessoas ativas, mobilizadas em determinadas comunidades para fazer passar mensagem de campanha, né, para trabalhar na distribuição de conteúdo e no convencimento, persuasão do outro. Mas, além disso, você já tinha ali na campanha do Howard Dean pessoas trabalhando com dados para tentar localizar o sujeito certo com a mensagem certa, ainda mais precisa. E não é à toa, por exemplo, que a campanha do Howard Dean, muitos membros dessa campanha do Howard Dean, que acabou não vencendo, mas entrou para a história, né? Por conta do modo como conseguiu, inclusive, gerar um capital político nacional que antes não existia, né? Esses membros dessa campanha vão trabalhar em 2008 com Barack Obama, né? Que tem como o Arthur já falou, uma ideia, assim, um lema de campanha que é everywhere, em tudo quanto é lugar.
né? Era uma estratégia de estar em todos os sites de redes sociais, inclusive aqueles que a gente não conhece, que são profundamente, são sites de nicho, né? Como, por exemplo, o que eles chamam dos latinos, por exemplo, os afro-americanos. Então, Obama estava em tudo quanto é lugar que podia estar, né? Mas o interessante é que aí você tem uma passagem interessante de 2008 para 2012, porque a gente não tem um barulho tão grande, né, em torno da campanha do Barack Obama como se teve em 2008. Mas os especialistas, né, as pessoas que compuseram a equipe dele, disseram que as estratégias de comunicação digital, com base na datificação, foram muito mais importantes do que em 2008, porque, inclusive, a disputa foi muito mais apertada e mais complicada, né? Porque Obama vinha lidando com uma crise econômica muito profunda, uma queda na popularidade, e, portanto, assim, a precisão da comunicação precisava ser muito maior do que foi em 2008, quando, inclusive, ele nem era um mandatário disputando uma reeleição, não é isso? Mas um desafiante, né? E aí é fundamental lembrar que esses caras, essa equipe digital, de campanha digital, eles fundaram um projeto chamado Narwhal, né? Que é basicamente assim, a referência à baleia narwhal, né? Que é aquela baleia branca com, né? com aquela característica enorme que dá uma ideia, portanto, né, os caninos enormes, etc., né, que dá uma ideia de grandiosidade. Mas assim, eles conseguiram, nesse projeto Narwhal, reunir uma quantidade magnífica e extraordinária de dados e assim, portanto, conseguir criar modelagens, né, estatística, né, para produzir determinados tipos, grupos de perfis de pessoas que não eram mais aqueles que costumeiramente se usa na comunicação massiva. Portanto, né, uma propaganda na televisão, ela pode ter, portanto, no seu horizonte, né, uma espécie de um leitor modelo, né, um tipo de segmento específico, mas ela é o mais ampla quanto possível para poder, né, de alguma forma, pegar aquela audiência de um modo geral e assim conseguir um número maior de atenção e de adesão, né? No que diz respeito, portanto, a esse projeto e o modo como esses dados foram trabalhados, né, criou-se aquilo que se chama de microsegmentação, não é? Então, portanto, né, essas campanhas, então a campanha de Obama ali em 2012, ela consegue fazer o seguinte, né, ao invés de mandar uma mensagem geral, seja lá por através de impressos, por meio postal, seja através de um anúncio na televisão, para uma quantidade expressiva e diferenciada de pessoas, ela consegue atingir, portanto, uma pessoa em específico com base naquilo que a campanha tem, quase certeza, uma precisão muito boa de qual seja o tema que mais a cative ao invés de outros, né? Aí tem um caso muito interessante lá que eu acho que ele é bem ilustrativo de como isso foi determinante para que Obama ganhasse uma disputa tão acirrada nesses estados pêndulos, swing states, que é, por exemplo, Ohio, que fica lá no meio oeste, em que você tem assim, um eleitorado muito conservador. A campanha de Obama conseguiu detectar, por exemplo, muitas, dentre elas, né, uma mulher em Ohio, por exemplo, que conseguiu receber uma mensagem da campanha de Obama, né, sobre, na verdade, uma proposição legislativa de Obama visando a obrigação de que seguros de saúde, né, contemplassem, portanto, arcassem com a despesa de métodos contraceptivos. Você entende o ponto? Porque num estado profundamente conservador, em que uma mensagem ampla dessa atingiria muitas pessoas e, assim, as faria certamente a condenar Obama nesse sentido, porque métodos contraceptivos na perspectiva conservadora, né, nós sabemos muito bem o que é isso diante do bolsonarismo que estamos vivendo, não seria exatamente uma coisa muito útil para a campanha de Obama. No entanto, existiam pessoas ali que poderiam fazer essa diferença com um pensamento um pouco mais liberal ou progressista, como queira chamar, em que essa mensagem em específico chega apenas a ela e não chega à sua vizinha que não gostaria de receber aquilo. Mas provavelmente a vizinha recebeu alguma outra mensagem com base naquilo que talvez seja muito mais importante para ela em termos de projetos, de propostas políticas apresentadas pelas campanhas. Isso tudo aconteceu em razão justamente do modo como essa grande quantidade de dados foi utilizada justamente para produzir uma eficiência na entrega, na produção e na entrega de determinadas mensagens, com base nisso que se chama de microsegmentação. E aí, nesse sentido, nós temos efetivamente um tipo de estratégia, de inteligência estratégica, fundamentalmente, que ela funda uma nova fase que não é mais essa fase massiva, né? Mas essa fase profundamente microsegmentada de precisão de uma mensagem, cuja a comunicação, o diálogo entre campanha e o sujeito tenha muito mais uma precisão de afinidade do que ruído, né? Eu acho que, então, portanto, eu acho que
fundamentalmente, a própria ideia de microsegmentação, de mineração de dados, né, é mais ou menos o que se aponta como tendência, né? Portanto, para você direcionar mensagens para os sujeitos através dos sites de redes sociais, através de e-mail, através de outras formas de distribuição de conteúdo. Bom, Carol, eu acho que o Camilo tocou no ponto principal aí, que ele chama de microsegmentação, né? Vários autores chamam, eu às vezes chamo de comunicação direcionada, né? Que, enfim, que inclusive traz um problema do ponto de vista da democracia, da esfera pública, né? Que é essa a disrupção da esfera pública, né? Que a gente tem chamado, né? Que é até uma discussão que está muito forte hoje no meio da comunicação política, que se preocupa com a democracia, né? Que é um pouco essa ideia dessa disrupção, dessa fragmentação, clusterização via comunicação política direcionada, né? Que esse é um ponto fundamental e que as mídias sociais permitem, né? Inclusive muitas vezes com dark posts, né? Que foi uma característica da campanha Trump também, o uso intenso de dark posts, e que você não identifica, tem uma dificuldade maior de identificar que aquela mensagem veio da campanha, né? Então, por exemplo, para fazer campanha negativa, foi fundamental o uso do dark post com mensagens direcionadas para determinados setores do eleitorado americano, mulheres, né, para não votar em Clinton, campanha negativa enviada somente para mulheres de determinados estados para tentar fazer com que a pessoa não saia de casa para votar em Hillary Clinton, né? Trabalhadores da indústria, afrodescendentes, né? Claro, pessoal, o voto negro, enfim. Então, você tem essa possibilidade que isso é absolutamente novo, né? Então, até por isso a gente pensa as consequências disso para os processos eleitorais e para as democracias, né? Isso é uma coisa absolutamente nova. Eu tenho uns números aqui bem interessantes da campanha Trump que eu queria rapidamente passar para mostrar que tem da importância, né? É claro que a campanha Obama foi uma campanha que, enfim, também gerou paradigmas, mas a campanha Trump também tem, e achar que Trump ganhou por causa de fake news é um equívoco, né? Enfim, em 2016 é claro que você tem esse fenômeno, ele ganha uma dimensão grande, mas ele não tem, digamos, um alcance no sentido de influenciar diretamente o resultado da eleição, né? E aí é fazer pouco caso também da estratégia de comunicação da campanha Trump, né? De todo o planejamento, e aí tem uma figura, né, que é o Brad Parscale, que é uma figura-chave nisso. Inclusive, ele foi, se eu não me engano, pela ABC ou CBS, ele foi questionado desse fato de você ter discursos diferentes da mesma campanha para públicos diferentes, né? E aí a resposta dele, enfim, é uma resposta bem estratégica, num certo sentido, que ele vai dizer, olha, a plataforma Trump tem 1 milhão de propostas, e eu apenas escolho uma para determinado grupo, trabalho uma para um determinado grupo, outra para um determinado grupo, e eu vou trabalhando mensagens específicas para grupos específicos, né? E aí o importante é que no momento eleitoral eu consiga reunir todos esses grupos. E isso é uma visão totalmente diferente, né? Por exemplo, de você falar num jornal nacional ou no horário gratuito eleitoral, que aí você fala para todo mundo. Então, digamos, a sua maleabilidade do que você pode falar ou não, no sentido de gerar um efeito negativo na sua campanha, por exemplo, do que você pode falar. Aí não é à toa que tem muita coisa que está sendo dita que choca hoje um monte de gente, inclusive a mim, né? Porque a gente não estava acostumado de ouvir essas coisas no ambiente político, né? No ambiente da comunicação política. Hoje a gente ouve uma série de atrocidades, absurdos, que aí entra a discussão da liberdade de expressão, né? Enfim, toda essa discussão, tem direito de falar, mas coisas que não eram ditas, ou quando eram ditas, causavam um efeito negativo muito grande, né? Na visão do político, né? Eu lembro sempre do caso, antigamente a gente trabalhava com base no surveys, né? Aí tinha o surveys, você adaptava um pouco o seu discurso em função do pensamento majoritário, né, para evitar problemas para a sua plataforma. Aí hoje o político consegue ir à rua, por exemplo, e defender a liberalização de armas, a liberalização do porte de armas, defender isso abertamente,
e ainda ser eleito, o que, do ponto de vista da opinião pública moderna, uma coisa, é uma ruptura, né? Na verdade, isso só pode ser feito porque a coisa mudou efetivamente, né? Do ponto de vista da opinião pública, né? Como a gente percebe ou vê a opinião pública. Mas a campanha Trump tem um ponto interessante, que são os números de gasto com mídias digitais, que aí tem um rompimento, né? O diferente da campanha de 2016 nos Estados Unidos é que ambos os candidatos gastaram menos que o tradicional em anúncios de TV e mais em anúncios digitais. Em 2016, a soma dos gastos dos dois candidatos em mídias tradicionais e em anúncios digitais, na verdade, gastou-se mais em anúncios digitais em 2016, em especial por causa da campanha Trump. Tá? 31% dos gastos do total da campanha de Donald Trump foram com mídia digital. No caso de Hillary Clinton, foi apenas 6%. Tá? Enquanto quase 50%, que é 47% do total de gastos com mídia foram na campanha Trump para o meio digital, apenas 8% dos gastos com mídia de Hillary Clinton foram para o meio digital. Em 2012, Obama gastou 10 milhões de dólares a mais que Mitt Romney em mídia digital. Gastou 43 milhões de dólares contra 33 milhões de dólares. Em 2016, a plataforma republicana gastou 400% a mais que os democratas em mídia digital. 83 milhões de dólares contra 20 milhões de dólares. E 200% a mais que Obama em 2012. Tá? Então, quer dizer, na verdade, você tem um investimento aí, que é um investimento bem pesado em mídia digital em 2016, que é, de fato, paradigmático. Antes da gente avançar mais um pouquinho na discussão, eu queria lembrar a todos, para quem quiser receber o certificado, né, a declaração de participação, para deixar o nome completo aqui no chat, por favor, tá? Nossa equipe está me lembrando aqui. Eu queria agora começar a funilar um pouquinho mais a nossa discussão, tentar entrar um pouquinho no nosso contexto brasileiro, e aí entender um pouquinho, assim, conversar um pouquinho sobre as nossas especificidades mesmo, né? E aí a gente falando, né, das eleições no Brasil, a gente pode começar a entrar também em Bolsonaro, e aí entendendo e colocando na roda um pouco dos aspectos culturais, um uso bastante particular que a gente tem aqui de determinadas plataformas digitais, né, uma apropriação diferenciada pelos cidadãos, enfim, a gente teve um pouco dessa discussão no módulo 1, que foi sobre o WhatsApp, a gente teve o primeiro módulo desse programa de capacitação, que ele foi muito voltado para o WhatsApp, e a gente teve muitas discussões, né, os professores levantavam muito isso, que é esse uso particular, né, do WhatsApp aqui no Brasil. E os alunos falavam muito sobre isso, que eles percebiam, né, muito isso também, muitos que já faziam gerenciamento de campanhas. Então, eu queria colocar um pouco esses pontos na roda para a gente conversar sobre essas especificidades do Brasil e até dos usos aqui pelos brasileiros. Eu posso ir ou o Arthur quer começar? Não, pode ir, com prazer. Uhum. Sem dúvida que existem especificidades, né? Eu acho que aí em muitas frentes. No que diz respeito propriamente à apropriação social, né, basta ver a história do Orkut, né? O Orkut é um fenômeno brasileiro, se tornou um fenômeno brasileiro, né, basicamente. Ele só existiu, e pelo tempo que existiu, com a importância que existiu, porque o Brasil se apropriou dele como nenhum outro país no mundo, né? E eu até, hoje eu lamento o fim do Orkut, eu até gostava, sinto falta daquelas comunidades que me representavam tanto, né? Mas a gente tem ainda algumas especificidades, assim, embora eu acho que elas sejam um pouco mais partilhadas do que o caso isolado do Orkut, né? Por exemplo, né, se a gente já entra no nosso contexto nacional no que diz respeito a campanhas políticas, ou pelo menos o uso e os possíveis potenciais efeitos dessas mídias sociais nas disputas eleitorais, né, existem muitas particularidades, principalmente no que diz respeito ao modo como o WhatsApp tem sido utilizado, né, a sua, digamos, a pulverização de uso, né, mas assim como no Brasil, a Indonésia também tem essa especificidade, né, a própria Índia, né, tem uma pregnância muito grande, uma preocupação bastante similar no que diz respeito ao modo como o WhatsApp tem sido compreendido como um elemento
importante no que diz respeito à comunicação política e os seus efeitos eleitorais, né? E diferentemente dos Estados Unidos, do Canadá e muitos países europeus em que o WhatsApp não é utilizado largamente como aqui, né? E certamente assim existe uma história socioeconômica por trás disso, né? Então assim esses países, muitos deles, eles têm, as pessoas ainda se comunicam no privado, fazem grupos através dos serviços de SMS, né? Mesmo porque grande parte desses pacotes de celulares, o SMS é gratuito, que é diferentemente de alguns aqui no Brasil, né, na maioria. Então, o WhatsApp, com uma conexão simples, permite que as pessoas se comuniquem, enfim, troquem conteúdos, mensagens, né, e passem o dia inteiro, basicamente, estando conectadas com outras pessoas por meio desse aplicativo, né? Obviamente que se existe essa relevância na comunicação social, ela não teria como não existir essa relevância no que diz respeito à comunicação política, né? E, assim, obviamente que existe todo um outro contexto. Então, acho que o WhatsApp permite que algumas tantas barreiras, digamos, geográficas, né, elas sejam superadas. Eu, junto com alguns outros, incluindo o marqueteiro Nizam Guanais, né, acreditamos muito que certamente foi através das mídias sociais no seu conjunto, mas principalmente pelo WhatsApp, que Bolsonaro começa a atingir uma fatia expressiva do eleitorado, né? Eu me lembro, inclusive, o Nizam Guanais falando para uma entrevista na Folha de São Paulo, aí eu me senti, inclusive, contemplado, porque até então me sentia pregando no deserto, totalmente isolado, e falava assim, olha, Bolsonaro já ganhou essas eleições. Ah, mas espera aí, Nizam, e Nizam trabalha com marketing político também e tal, mas espera aí, as campanhas na televisão e no rádio ainda nem começaram. Ele falou, isso é coisa do passado. TV e rádio, etc., isso é coisa do passado. Como é que Bolsonaro tem 30% no Acre? Era a pergunta que ele fazia, assim, para usar a expressão que Arthur está usando bastante hoje, é paradigmático, né? Então, assim, como é que pode um sujeito do baixo clero, com nenhuma expressão, digamos assim, legislativa mesmo, né? O seu trabalho legislativo era uma coisa que basicamente se resumia, e claro, isso depois foi convertido numa espécie de um capital político interessante, no sentido fenomenológico da coisa, né? Que era, na verdade, uma atividade de confrontação, de insultos, etc., mas absolutamente nada de propositivo, né? Ou seja, ele não tinha capital eleitoral nenhum, ele não tinha qualquer tipo de afinidade com, pelo menos acreditávamos nós, com qualquer tipo de problema, questão específica do Acre. Como é que esse cara tinha 30% no Acre? Ou melhor, como ele chegou no Acre? Não é porque o Acre, né, no seu conjunto de habitantes, costumava ouvir muito a Jovem Pan e ele aparecia lá de vez em quando, ou assistia o programa da Luciana Gimenez, né? Não é o suficiente, né? Não é assim. Então, certamente assim, uma comunicação não apenas constante, mas ela profundamente longeva, fez com que Bolsonaro, eu acho, inclusive na sombra do WhatsApp, porque não temos transparência sobre o que corre por ali, né? Não temos, inclusive, como pesquisadores, ainda muita capacidade de conseguir monitorar e antever os efeitos da circulação de conteúdos e informações ali dentro. A quantas pessoas chegam, com que efeito, com qual influência, com qual frequência, quais os conteúdos, né? A própria ideia da mamadeira de piroca aparece muito depois, quando a gente não sabe nem exatamente quando começou a circular, né? Precisamente a quantas pessoas aquilo ali chegou e com qual efeito, né? Então, acho que é mais ou menos assim, né? Nesse momento que Nizam Guanais está brincando de usar o Acre como uma ilustração da improbabilidade de Bolsonaro se dependesse da televisão ou do rádio, né? A gente tem aqui um fenômeno interessante, que Bolsonaro já tinha, ao contrário de pessoas que já vinham com um recall eleitoral grande, passando por ministérios, tendo concorrido à presidência da República como Ciro Gomes, Marina Silva, Geraldo Alckmin, né? Nas sondagens de opinião, as não estimuladas, mas as espontâneas, ele só perdia para Lula, que era esse sujeito que tem essa popularidade com esse recall. Como é que pode? Como é que chegou ali, né? Eu acho assim, por muitas razões, certamente o WhatsApp talvez seja a ponta de lança disso, né? Mas é impossível entender o WhatsApp se a gente também não compreender que nós estamos efetivamente num ecossistema midiático, comunicacional, que ele deve ser compreendido sob as lentes do Andrew Chadwick, como falou o Arthur Ituaçu, né? O Chadwick vai falar que a gente tem, portanto, um sistema híbrido de comunicação, então um sistema de convergências, né? Eu acho interessante chamar a atenção, sob o ponto de vista estratégico, inclusive no que diz respeito a
posições críticas de algumas pessoas especialistas sobre o uso do Twitter em campanhas. Por que usar se, no final das contas, é um dos sites de redes sociais em que tem uma menor quantidade de brasileiros, de potenciais eleitores, etc. Bom, você não vai compreender a importância do Twitter se você não entender exatamente qual é a posição que ele ocupa nesse grande sistema, né? Que é um sistema de convergência e de reverberação. Há, portanto, muita, digamos assim, uma presença muito qualificada de determinados profissionais que possuem uma capacidade muito grande de pauta e de agendamento em outros meios, fazendo circular esses conteúdos de uma maneira assim bastante sinérgica, não é? Então, assim, o Twitter possui jornalistas, jornais, empresas de comunicação, não é? Existem muitos radares profundamente qualificados e profundamente relevantes publicamente, né? Então, assim, publicar no Twitter não é uma besteira, não é algo menor, mas algo que pode gerar uma grande repercussão, um grande debate, que inclusive isso venha a pautar, não é, a imprensa e fazer, portanto, que uma determinada informação que está relacionada a um determinado vídeo postado no YouTube circule através do WhatsApp, chegue no Instagram, não é? E de repente apareça no Facebook, fundamentalmente, né? Então, assim, você tem uma interconexão muito grande nesse sistema lá que o Chadwick chama de híbrido, né? Que a gente pode chamar desse sistema convergente de profunda circulação, né? E que faz com que, não obstante esse número minoritário em termos comparativos do Twitter, né, com relação a outros sites de redes sociais, nenhum presidente americano eleito, portanto, nessa era digital, deixou de utilizar o Twitter, porque exatamente sabiam, né, seus profissionais de comunicação, que todo e qualquer esforço em qualquer um desses sites de redes sociais pode gerar uma cadeia de reações e de circulação, né, que pode fazer com que o trabalho de construção, manutenção, né, de uma política de imagem de um determinado candidato da sua campanha ganhe uma reverberação positiva, né, um significado importante. E aí, assim, diferentemente, já que a gente estava falando das especificidades, né, nós temos o WhatsApp aqui, né, que é algo assim que, por um lado, nós sabemos hoje da sua enorme relevância e importância, embora existam algumas tradições profundamente conservadoras à esquerda que preferem achar que ir para a rua, não é isso, distribuir panfleto é melhor para convencer pessoas, enquanto um presidente estava ganhando, né, as eleições pelo WhatsApp. Embora exista esse tipo de coisa, a gente já sabe que é pelo WhatsApp, é sabendo manejá-lo, é compreendê-lo e sabendo manejá-lo que se chega a uma fatia expressiva de um eleitorado que pode fazer uma diferença grande, né? E aí é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, em que as campanhas para presidente, então a gente pega lá dos anos 2000, vai chegar até, por exemplo, passando por John McCain, não é isso? Mitt Romney, e chega em Donald Trump, por exemplo, que esses caras precisam construir aplicativos, não é? Para que, portanto, os eleitores tenham um certo contato e que possam fazer esse trabalho, digamos, de ativismo de base, que eles chamam de grassroots, e etc., né? Mas aqui eu acho que a questão vai ser outra. Não tem como a gente... Nenhuma campanha que queira uma viabilidade nesse tipo de comunicação por meio de aplicativo vai pensar que vai conseguir atrair pessoas, né, com uma grande relevância através de aplicativos próprios de campanha, né? Tem que compreender que o WhatsApp já funciona assim, desse jeito, de uma maneira difusa, descentralizada no Brasil, e que precisa ser usado por essas campanhas, como, no final das contas, a campanha de Bolsonaro usou e compreendeu que o uso dele seria fundamental, acertando. Eu vou terminar com uma pequena anedota. Eu me lembro, a única vez que talvez eu tenha defendido o Bolsonaro, que eu acho assim, um fenômeno político deslumbrante, embora me cause uma enorme repulsa em termos morais e políticos, né, é quando ele está dando uma coletiva de imprensa em que um monte de jornalistas, assim, olhando para o passado, esperando o passado acontecer no presente, falando assim: mas Bolsonaro, você tem que ter uma equipe de campanha mais robusta, pessoas que pensam em televisão, em rádio, etc. Cadê esse seu comitê? Cadê essa sua comissão, essa sua equipe, etc. Eu lembro que ele mostrava, né, o celular dele com o WhatsApp, falava: tá aqui, ó. As pessoas riam, os jornalistas reportavam aquele fato como de um sujeito amador que não sabia o que estava falando e fazendo. No final das contas, não sei se ele exatamente sabia, mas certamente os seus assessores sabiam que estavam fazendo a coisa certa, sim, e deu no que deu, né? Eu acho que se alguém quer concorrer efetivamente, né, e ter chances de se eleger, é fundamental que se compreenda aqui, né, no contexto brasileiro, a relevância do WhatsApp como um instrumento, né, um aplicativo fundamental para se fazer campanha nas diversas frentes, tanto no modo de persuasão, de recrutamento, circulação de conteúdos, etc.
É isso, de uma certa forma, quer dizer, essa ideia dos grupos, né, dos grupos de WhatsApp, isso foi totalmente novo, né? A gente nunca tinha experimentado isso em uma eleição e nunca tinha imaginado que um candidato com o tempo de televisão que tinha poderia ganhar uma eleição no Brasil, né? Eu, por exemplo, apostei, enquanto Camilo apostava em Bolsonaro. Eu falo, não, eu apostava em Alckmin, porque Alckmin tinha um latifúndio de televisão, era o tradicional que a gente tinha, né, Camilo? Que era essa aliança política para conseguir tempo de televisão e ganhava a eleição, né? Enfim, ainda mais um partido tradicional como o PSDB, que tem sua comunicação estabelecida, enfim, etc. e tal. E aí apostei firmemente em Geraldo Alckmin e perdi para o Camilo, entre outros. Mas eu só queria também comentar que há o que a gente chama de circunstâncias, né? Pra gente, eu vou comentar para a gente poder passar para as perguntas, senão a gente não consegue passar para as perguntas hoje. Mas essa ideia das circunstâncias, né? Que também foram muito favoráveis ao perfil, né, político que Jair Bolsonaro, a plataforma Jair Bolsonaro colocou em campo, né? Já vinha consolidado no Facebook, a gente tem monitoramento de Jair Bolsonaro desde 2014 no Facebook, já, por exemplo, muito à frente dos políticos no Rio de Janeiro, já um domínio completo do Facebook, já de anos isso sendo trabalhado, né? Sendo trabalhado em campanha permanente, né? Sendo trabalhado em campanha permanente, quer dizer, non-stop, é o tempo todo, que é uma dinâmica fundamental hoje. A gente vive num mundo de campanha permanente, né, hipermediático de campanha permanente. Né? Então, isso você já tinha esse domínio do Facebook, né? E você tem esse novo elemento dos grupos de WhatsApp e ainda teve a cobertura da imprensa, né, enfim, que é um pouco o que aconteceu com Trump também, ganhou a atenção pública e ganhou a atenção da imprensa, né, do jornalismo, um termo melhor, com o que dizia, né, com as coisas que colocava em campo, totalmente fora do padrão, né, que é uma discussão que está tendo hoje no jornalismo, como cobrir, né, esse tipo de político. Está tendo jornalismo nos Estados Unidos, jornalismo no Brasil. Trump, por exemplo, foi muito mais coberto do que Hillary durante as eleições. Há estudos que mostram isso. Né? Jair Bolsonaro ganhou essa atenção, né, essa visibilidade pública, né, ganhou atenção para ele como pessoa, né, como político, como um personagem político, né, e ainda mais no episódio da facada, né, porque aí reúne a televisão, a cobertura de televisão, né, vitimizado, enfim, tem um elemento fortíssimo aí, que é essa junção, né, aí num sentido híbrido complementar, né, da campanha. Mas também um momento de um descrédito enorme nas instituições, né, níveis mais baixos de confiança na democracia no Brasil, crise econômica, né, todo um cenário que toda a literatura, a teoria do populismo, aí eu vou já trazer essa discussão também do populismo, todo um cenário que a literatura do populismo coloca como propício, né? É claro que há especificidades, né? Normalmente na América Latina o populismo cresce com a corrupção, na Europa, por exemplo, o populismo cresce com a imigração. Em geral, o tema do populismo de direita é a imigração na Europa. Aqui na América Latina, em geral, o tema do populismo de direita é a corrupção. E aí a gente tem o contexto da Lava Jato, né, a dimensão que a Lava Jato ganhou, a dimensão midiática que a Lava Jato ganhou. Então você tem, o que eu costumo dizer é que personagens como Donald Trump e Jair Bolsonaro, que são personagens assim, muito peculiares da política, não ganham com uma variável somente, né? Uma série de fatores que estão em torno desses políticos, no que diz respeito também não só às suas possibilidades estratégicas, ao entendimento do contexto, ao entendimento aí do sentido do instrumental, né? Do instrumental digital, em especial na campanha do Donald Trump, mas também um cenário favorável para esse tipo de plataforma.
Eu acho que eu vou começar, então, a abrir as perguntas, porque a gente já tem um número bacana aqui de perguntas aqui de quem está nos assistindo. Então, eu vou começar com a pergunta. Eu não sei dizer o nome da pessoa. Eu acho que é Tarci Abelo, não tem exatamente o nome. Pergunta se é possível o compartilhamento do link fonte de dados sobre o investimento específico em campanhas digitais, republicano versus democrata nos Estados Unidos, que foi mencionado pelo professor Arthur. Isso, a gente já se comunicou aqui via chat e eu vou mandar a referência. Esse é um trabalho publicado num periódico acadêmico, eu mando a referência, tem todos os dados. Ótimo. Então, agora vamos começar as perguntas mesmo para valer. O Israel Ribeiro pergunta para o Camilo o que aconteceu na eleição presidencial de 2018 com a larga distribuição de notícias pelo WhatsApp, maioria falsa, se pode ser relacionado com a microsegmentação ou é algo específico da realidade da comunicação política brasileira? Não creio. Obrigado pela pergunta. Eu não creio que seja específico, né? Mesmo porque a gente já está falando de outros tantos casos, né? Eu citei, portanto, a preocupação da Índia com isso, a Indonésia. A Indonésia, por exemplo, está lidando com o problema do movimento anti-vacina, como isso tem crescido no Facebook, no WhatsApp, né? E recrutado pessoas, e pessoas sendo, portanto, persuadidas com informações anticientíficas sobre vacina. E isso tem gerado preocupação lá no governo da Indonésia com relação às implicações na saúde pública, né? Então, acho que, assim, de um modo geral, né, quando você tem uma descentralização, né, da comunicação, acho que abre-se espaço para que muitas tribos e muitas tribos sociais, né, e uma hipersegmentação do público, muitos segmentos sociais, né, podem acarretar em problemas desse tipo, né? Assim, acho que a comunicação digital em redes digitais não criou o movimento anti-ciência, o movimento anti-vacina, né? As notícias falsas, mas, por outro lado, propiciou que muitos grupos, antes que se encontravam isoladamente, né, tomassem conhecimento um do outro e, portanto, criasse uma dinâmica de interação. E, para além disso, inclusive, oportunidades econômicas e financeiras vão surgindo com base no modo como o modelo de negócio desses sites vão se desenvolvendo, né? Tem uma coisa interessante, se eu não me engano, assim, uma das primeiras usinas de produção de fake news vieram de garotos, assim, né, da Macedônia, que começaram a produzir conteúdos falsos e divulgar isso no Facebook. Eles descobriram que isso tudo para ganhar, para conseguir monetizar, né, por meio de publicações, né, de anúncios no Facebook. Eles começaram a produzir esse tipo de conteúdo e perceberam que, portanto, as redes à direita, muito mais conservadoras e reacionárias, né, eram muito mais propensas em consumir esse tipo de conteúdo, curtir a página, visualizar e etc. Tal. Esses garotos inventaram essa história toda muito pensando na monetização disso, na forma de lucrar, do que exatamente como um movimento político, né? Obviamente que isso é diferente de como um cara como Steve Bannon vem tocando essas coisas, né? Então, assim, eu não acho que nesse sentido exista uma peculiaridade. Você pergunta sobre microsegmentação da campanha de Bolsonaro, e sim, ela existiu. A gente não sabe ainda como, porque existe é profundamente obscuro o modo como a campanha de Jair Bolsonaro tocou, né, as suas estratégias de comunicação digital. Mas, assim, existem reportagens, eu acho que algumas publicadas pela Folha de São Paulo, né, que entrevistaram pessoas, garotos que trabalharam efetivamente manejando perfis falsos, né, administrando grupos no WhatsApp, né. Então, se eu não me engano, nenhum deles diziam que a campanha de Bolsonaro contratou agências que tinham um grande número de telefones de pessoas, né, cujos dados também estavam, né, às mãos dessas empresas, né. Então, sabia, por exemplo, extrato de renda, escolaridade, alguns interesses políticos, e alguns grupos eram criados com base nisso, né. Era um tema qualquer, né, que se criava esse grupo, a grande maioria saía, mas o mais importante eram os que ficavam, e gradualmente esse grupo ia mudando de tema. Ele saía de um tema específico, original do que foi criado, e se tornou um grupo pró-Bolsonaro, como se tivesse sido uma espécie de uma mutação natural, né, consequencial, relacionado a um contexto de transformação na sociedade brasileira e etc. Então, é tudo muito obscuro, mas existem alguns dados que dão conta, assim, que de fato, não sei se de uma forma muito profissional, ou tão profissional quanto foi feito nos Estados Unidos por Obama, McCain, como feito por Trump, a própria Hillary Clinton, mas a gente sabe que houve um esforço aqui, talvez até rudimentar, né, de direcionamento, endereçamento de mensagens e de conteúdos com base em um trabalho de microsegmentação, sim.
A Paula pergunta como estão evoluindo as discussões sobre formas de controle da desinformação nas campanhas em mídias digitais. Esse é um ponto hoje, como regular, né? Eu tenho uma ideia, assim, que eu acho que a forma como foi feita a campanha 2018 no WhatsApp, eu acho que ela não vai acontecer de novo. Naquele jeito específico como foi feito em 2018, eu acho que ela não vai acontecer de novo. Eu acho que ali houve, que também é parte das circunstâncias, um vazio de regulamentação que agora está uma correria para fazer como é que regulamenta isso, né? Porque é impossível controlar o que acontece lá dentro, né? Enfim, você não tem como monitorar todos esses grupos, a questão da privacidade, etc. e tal. Só que há muita pressão hoje nas ferramentas. A gente está vendo, né? As pressões no Facebook, nas plataformas, no Facebook e no WhatsApp também, muita pressão, né? Enfim, eu vi comentando, você tinha grupo desde 2014. É verdade, você tinha grupo desde 2014. Mas, na verdade, em termos de dimensão de uma campanha presidencial, quer dizer, esses grupos de WhatsApp, a gente nunca tinha visto uma campanha presidencial, né, nesse nível. E tem um pouco que é um elemento, né, das mídias digitais, que é um pouco agregadores, e aí funciona tanto para o WhatsApp quanto para as mídias sociais, que é esse agregadores de interesses comuns, né? Aí você faz lá o grupo que é agregador de interesses comuns, e aí você consegue reunir, né? Eu não chamaria de bolha, porque eu acho que bolha é um termo já meio defasado, que diz somente do ponto de vista do ambiente informacional, mas você constrói realidades paralelas via comunicação direcionada e via esse desenvolvimento da comunicação direcionada. E aí acaba construindo micro-realidades paralelas que se reúnem, né? Que se reúnem a partir de determinados interesses comuns e de um ponto de vista mais holístico, estão juntas no momento eleitoral. Qual vai ser a regulação? Isso é uma complicação, né? Qual vai ser? Se a gente soubesse qual seria a regulação ideal, a gente nem estaria aqui, talvez, discutindo o que a gente está discutindo. Mas eu aposto muito, mais do que a lei. No Brasil, a gente pensa muito do ponto de vista da lei, né? Enfim, e a gente vai ter que ter uma lei para a comunicação digital, uma lei que regula, quer dizer, já há, né? Mas, enfim, a gente vai ter que aprimorar esse ponto de vista da regulação da comunicação eleitoral digital, mas eu acho que a saída mais, enfim, mais efetiva, mais eficiente para esse problema é a educação para a mídia. Educação para a mídia desde as crianças, desde a escola. Hoje a gente tem uma vida midiática que não tinha antes, né? Se você, por exemplo, ia ser um comunicador, digamos assim, ou trabalhar num jornal, ou trabalhar numa televisão, numa agência de publicidade, aí você fazia 4 anos de curso de comunicação, estudava ética, teoria da comunicação, né? Enfim, uma noção dos impactos, das consequências, né, que a sua fala pode ter, né? Hoje em dia você tem, enfim, uma pluralidade de comunicadores, né, ambientes comunicacionais diversificados, e eu acho que para a gente aprender a lidar com isso, a gente tem que estudar isso desde a escola, né? O que é isso, como se colocar em relação a isso, de que modo se comportar eticamente, em termos de cidadania, em relação a esse ambiente digital que faz parte hoje da nossa vida, né? A plataformização da vida, né? Como diz o professor Wilson Gomes. Arthur, dialogando até um pouco com essa sua resposta, a Bárbara Oliveira ela pergunta se essa segmentação que você até falou aí, se ela pode se tornar uma ameaça à democracia. Essa é uma discussão hoje das consequências disso para a democracia, né? A gente pode pensar até do ponto de vista, por exemplo, das consequências disso para o Estado-nação, né? Tem gente nas relações internacionais que está pensando isso para
as consequências disso, o futuro do desenvolvimento disso para o Estado-nação. A televisão, por exemplo, tem um papel fundamental na consolidação dos Estados nacionais, em especial os Estados nacionais mais recentes, né, do ponto de vista democrático, etc. e tal. Por exemplo, no caso do Brasil, a televisão teve um papel fundamental na consolidação do Estado nacional durante o período militar. E aí há uma série de possibilidades, né? O professor Jan Van Miller, de Princeton, tem um artigo recente, em que ele, ainda não publicado, em que ele diz, né, que essa lógica do algoritmo, né, essa lógica de atender aos desejos do usuário, vamos dizer assim, né, tudo funcionando nessa lógica, gera um ambiente reduzido epistemicamente, ou seja, uma redução epistêmica, ou seja, a gente perde o contato com o contraditório. Não é que a gente perca isso, mas há uma diminuição relativa do contato com o contraditório. E o contraditório é fundamental para a democracia, né? Fundamental. É no contraditório que a gente muda as nossas opiniões, que a gente se redefine. O contraditório é o ambiente da pluralidade, da diversidade, né? É lidar com o contraditório, é saber lidar com o contraditório. Se há uma redução do elemento do contraditório, isso pode, sim, ter consequências para a democracia. Né? Se há essa fragmentação, né, a gente pode ter consequências de uma visão comunitária mais ampla do ponto de vista de um Estado-nação, por exemplo. Então, há uma série de reflexões hoje que estão sendo desenvolvidas nesse campo, mas isso tudo trabalha do ponto de vista das consequências, né? Quer dizer, isso não é uma garantia, mas isso é uma reflexão. Eu posso dar um pitaco, Carol, nisso? Claro. É rápido. Porque as observações do professor Arthur são excelentes, né? É só para salientar que realmente essa é uma discussão muito controversa, né, no nosso campo, né? Sobre, portanto, a ideia de microsegmentação, desses endereçamentos muito específicos, ou até o isolamento de pessoas em seus próprios grupos, portanto, reverberando suas convicções prévias, etc. Mas, assim, essa discussão é bastante antiga, né? Ela vem antes, inclusive, assim, digamos, dessa Web 2.0. Então, tem um livro do Howard Dean, início dos anos 2000, lá, que ele vai falar justamente disso, the thin citizenship, né? Em que ele ficava muito preocupado de que as pessoas, portanto, né, tivessem contato ou apenas procurassem, portanto, conseguissem apenas conteúdos, né, que reforçavam suas convicções prévias, enfim, né, concepções, etc. Né? Assim, portanto, assim, em termos de discussão mais orientada pela teoria democrática, nós teríamos um problema, inclusive com base numa ideia de esfera pública em que como o professor Arthur Itaçu falou do contraditório, ele é fundamental, mas não apenas o contraditório, né? O próprio contato com uma pluralidade de visões, ele não apenas constrói, portanto, uma ideia de potencial ampliação das suas próprias perspectivas de mundo, mas é um próprio senso de pertença, né? E a nossa capacidade, inclusive, de nos definirmos, né, como um público, né? Uma ideia de público significa que nós tenhamos bases comuns, assim, mínimas, né? Eu acho que talvez a grande preocupação na atualidade é justamente isso, né? Talvez a gente, na perspectiva de autores que falam da ideia da crise epistêmica de democracia, é justamente uma ideia de que você talvez esteja perdendo, né, um pouco dessa nossa capacidade de nos comportarmos enquanto público na medida que nós estamos perdendo cada vez mais uma base comum, né, para a convivência coletiva. Por outro lado, no que diz respeito à comunicação digital, para você ver como o tema é controverso, a professora Jennifer Stormangeli, por exemplo, ela defende que ela não acredita muito que esse estado de coisas dure por muito mais tempo, né? Conforme, na verdade, uma grande convergência, né, nesse sistema híbrido de comunicação se estabeleça de uma maneira um pouco mais madura, a tendência é que as pessoas realmente venham a lidar com uma pluralidade muito grande de perspectivas nesse sentido, né? E que talvez a própria ideia do contraditório, a não existência, o enfraquecimento, né, do contraditório como uma perspectiva em que as pessoas precisam se nutrir para, assim, construir uma democracia mais saudável, ela vem a se constituir efetivamente nessa convergência, nessa maturação dessas experiências, né? E aí, talvez, se não se constituir, porque, assim, eu concordo com o professor Arthur em outro ponto, de novo, que é a questão da bolha, né?
que eu acho que é profundamente controverso, né? Eu acho que é insuficiente, inclusive, para compreender. Se isso de fato existisse, esse grande isolamento dessas pessoas que não têm contato com o contraditório, com as pessoas que pensam diferente, nem existiria a expressão treta. As pessoas nem usariam tanto uma ideia de treta como constituinte das dinâmicas interativas, sociais, etc., desses sites de redes sociais todos, do grupo de família no WhatsApp, passando pelo Twitter, o Facebook e o Instagram. As pessoas estão lidando com o contraditório o tempo inteiro. A questão, na verdade, é que a intolerância, né, cresceu absurdamente. Talvez isso tenha muito mais a ver com o modo como grupos tenham se estabelecido em determinadas ramificações, determinadas redes e construído, portanto, uma identidade coletiva. E aí talvez o buraco seja um pouco mais embaixo, embora obviamente tenha uma relação com a comunicação. Então acho que é um problema mais complexo, né? E não à toa, portanto, que ele é um problema controverso dentro das discussões do nosso campo. O Carlos pergunta, ele fala sobre os grupos de WhatsApp pró-Bolsonaro que já existiam desde 2014. E aí ele se pergunta se para um candidato concorrer a uma reeleição contra o Bolsonaro, se esses movimentos de WhatsApp já não deveriam ter começado. Se alguém parece já estar atuando de maneira organizada, se vocês conhecem algum exemplo. Sim, inclusive a recomendação aqui é o professor Vitor Chagas, da Universidade Federal Fluminense, tem trabalhos, tem projetos de pesquisa que tem se dedicado a isso há muito tempo, né? Esses grupos, existem os grupos ainda estabelecidos desde então. Acho importante notar que, inclusive, isso vira uma espécie de um valor, né? Não apenas um valor agregado, mas mantido durante as eleições, né? A campanha de Obama fez isso, portanto, né? Os contatos que esses caras tinham, as bases de dados, os grupos estabelecidos em 2008, eles foram reativados e reformulados de alguma forma em 2012. Isso já deu uma dianteira, uma vantagem bastante expressiva, né, na disputa com Mitt Romney, lá do Partido Republicano. Eu acho que Bolsonaro também tem esse passivo, né, que conta positivamente, ainda que, portanto, as dinâmicas dentro desses grupos, eles sofram, eu acho que transformações, mutações, e tenham que lidar, portanto, com a mudança de contextos, de climas de opinião e com os fatos, né, que lhes chegam, né? A própria, se eu não me engano, a própria saída do Moro do Ministério da Justiça criou algumas cisões, né, e evasões de determinados grupos, né? Muitos grupos alguns grupos mudaram de nome, deixaram de ser Bolsonaro para virar Moro, alguns outros grupos que mantiveram, portanto, né, o nome e o título de Bolsonaro, portanto, um grupo de apoio a Bolsonaro, teve uma evasão grande de pessoas que a princípio foram para Moro, mas isso também não é um tipo de movimentação definitiva, né? Isso não significa que, portanto, algumas não tenham voltado depois, né, da divulgação de outros fatos, ou inclusive na própria disputa do enquadramento dessa situação, da ruptura entre Moro e Jair Bolsonaro, e de que, portanto, o expediente retórico de Jair Bolsonaro de combatente da corrupção teria ido por água abaixo, etc. Enfim, as coisas vão se reformulando. O fato é que, certamente, a campanha de Bolsonaro tem esse passivo, né, que são os grupos, que são os contatos, os dados que possuem desses eleitores, né, e, portanto, o modo como eles podem trabalhar esse tipo de valioso conteúdo, assim, ele pode ser uma grande vantagem, sim, na disputa à reeleição. Portanto, há grupos ativos e essas atividades elas variam a depender do momento, da circunstância, etc. Agora falando eu acho que ele estava comentando, desculpa, Carol, rapidamente, eu acho que, se eu não me engano, tinha uma ideia também de outros atores, né, utilizarem os grupos também, né? E aí eu acho que tem, na verdade, isso fica bem claro, eu acho que a gente consegue enxergar muito bem isso, que houve, né, parece haver uma dificuldade notória dos partidos tradicionais no Brasil, como PT, PMDB, PSDB, de utilização das mídias digitais, né? Por exemplo, todos os relatórios que a gente tem feito, a gente tem percebido que, em geral, a polarização nas mídias digitais, por exemplo, no Facebook, a polarização da direita, do PSL, tem sido com o PSOL. É o PSOL que aparece, né, no Rio de Janeiro com o Marcelo Freixo e o Davi Miranda, em São Paulo com a Sâmia Bonfim e o Ivan Valente, né, que são eles que estão lá disputando em termos de interações com Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Marco Feliciano, etc. Isso em São Paulo, né?
Então, na verdade, tem havido a gente tem percebido esse problema, né, que é uma falta total de adaptação aí dos partidos tradicionais ao que está acontecendo em termos de ambiente midiático no Brasil hoje, né, e especificamente um problema da esquerda também, que perdeu o bonde, né, e ficou para trás nesse ambiente. Isso aí, em termos estratégicos, o Camilo está aqui concordando, me parece nítido. Agora, falando um pouquinho sobre campanhas eleitorais municipais deste ano, o Elber Borges e a Fernanda Mello fazem perguntas sobre isso. Se vocês imaginam como que vai ser essa eleição desse ano, se vai ter um uso massivo do WhatsApp e qual a maneira mais eficiente de se aplicar a microsegmentação em campanhas municipais. Eu posso começar? Arthur, por favor. Não? Isso tem sido falado, quer dizer, uma coisa que a gente percebe, enfim, é que, mais uma vez, é que a gente não pode tratar a questão do ponto de vista substitutivo, né? Por exemplo, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, o Emerson Chervi, fez um levantamento recente sobre gastos dos, se eu não me engano, não sei se deputados ou vereadores, não, deputados, né? O gasto dos deputados eleitos para o Congresso nas últimas eleições. E aí mostra que você tem um gasto com a mídia digital, mas você também tem um gasto com o Santinho. O gasto com o Santinho ele permanece lá, né? O gasto com a produção de vídeos da TV permanece. Então, na verdade, é um pouco dentro de uma designação que eu gosto muito, que é da professora Pippa Norris, de Harvard, é como se você tivesse simultaneamente elementos pré-modernos, modernos e pós-modernos de comunicação política, né? Esse é um ponto-chave para a gente não... a questão é que a gente tem que pensar isso dentro de um planejamento estratégico maior. E aí as mídias digitais elas se inserem nesse planejamento, né, um planejamento de comunicação estratégica maior. No que diz respeito às possibilidades do microdirecionamento, isso é muito interessante no momento em que você começa a coletar dados do seu público mais fiel, e aí você começa a estabelecer relacionamentos, aí você começa a entrar no plano da lealdade, né? Sai um pouco do plano da admiração, começa a entrar no plano da lealdade, no plano de uma relação especificamente, né? Que se constrói. E isso a gente tem percebido muito que isso tem sido feito a partir dos dados, né? Dessa comunicação que você consegue adquirir dados, né? Eu tenho pelo menos o e-mail ou o telefone do cidadão, né? Isso foi voluntário, ele me passou voluntariamente isso, é bom que a gente frise, né? Do ponto de vista legal, né? E aí eu consigo também enviar, de repente eu consigo enviar um questionário por e-mail, consigo fazer consultas, eu consigo ter dados dos cidadãos para que eu, de alguma forma, estabeleça uma relação comunicativa com grupos, né, e monte aí dentro de uma perspectiva de rede, porque a rede, isso é uma coisa que o Camilo comentou do ponto de vista do WhatsApp, mas também na questão das mídias sociais, ela funciona tanto no que diz respeito ao profissional, né, parte da campanha, mas também ao voluntário que compartilha, né, que abraça a campanha e que está junto com a campanha, mas não é um profissional da campanha, uma militância, vamos dizer assim, uma militância digital, né? Vamos dizer assim. E aí, isso é fundamental hoje na perspectiva de construir redes, né? Eu acho que essa é uma lógica, que essa lógica funciona para municipal, estadual, federal, enfim, essa lógica da construção de redes e dessa tentativa de estabelecer esses relacionamentos. Isso é um tema que vai estar ao longo do curso todo, aí que começa na terça-feira. Eu não sei se Camilo quer comentar sobre isso também. Apenas eu concordo
eu acho que você quase esgotou tudo. Eu só faria uma observação com relação ao próprio contexto, né, que nós estamos vivendo, né, de pandemia, né. Não se sabe exatamente como é que vai ser o comportamento, né, porque assim, então as campanhas municipais, principalmente nos pequenos municípios, elas dependem muito disso que o Arthur está falando, né, dos santinhos, dos panfletos, mais do que isso, né, as próprias carreatas, né, a batida na porta, não é isso? O cafezinho que você marca com alguém. Então, a depender, no final das contas, de como a pandemia esteja nesse momento e como as pessoas estejam se preservando, talvez, né, a comunicação digital, WhatsApp, esses aplicativos, etc., eles ganham mais, eu acho que mais relevância, talvez até mais frequência de uso por parte desses políticos, né? E justamente por conta dessas restrições que porventura venham a ter, mas aí também as dificuldades são grandes, né? Pequenos municípios também têm maiores problemas de conexão, né? De acesso à internet, etc. Mas é algo a se observar e pode ser que a gente veja coisas interessantes por aí. Pessoal, a gente está caminhando agora para o encerramento aqui do nosso bate-papo. Queria muito agradecer a todo mundo que enviou as perguntas. Infelizmente, não dá para responder todas por aqui, mas a gente vai enviar as perguntas para os professores e, posteriormente, a gente vai responder essas perguntas para vocês por e-mail, tá? Mais uma vez, eu queria agradecer a todo mundo pela presença, aos professores. Nós temos professores muito animados aqui nessa mesa, então, infelizmente, não deu tempo para responder todo mundo. Mas a gente espera vocês, né, nesse segundo módulo. Eu queria muito que o Arthur e o Camilo falassem um pouquinho, né, reforçassem esse convite para todo mundo. Isso, a gente começa na terça, né, uma experiência totalmente nova, que é essa ideia do módulo todo online, né? Funcionou muito bem no WhatsApp, a gente funciona com material no Moodle, de ensino digital, né? É disponibilizado cada aula, a gente disponibiliza materiais de preparação para a aula e faz um encontro via Zoom, né? Toda terça e quinta, às 7 horas da noite, 100% online. Tá? Então, todos esses temas que a gente acabou discutindo aqui são temas que vão percorrer o curso, né? E o curso, como foi no módulo 1 e como é uma característica do programa de campanhas digitais, essa parceria da PUC-Rio com o Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Democracia Digital, é essa junção entre pessoas do mercado e pessoas que pesquisam. Então, a gente tem uma junção entre a prática e o pensamento, a academia, né? Porque a prática também tem pensamento, mas, digamos assim, o métier da prática com o métier da academia, da pesquisa. A gente junta no curso e aí faz uma mistura bacana. Então, eu convido a todos interessados no tema ou que queiram se desenvolver profissionalmente, né? É um programa de capacitação profissional, então é para o desenvolvimento profissional para quem quer atuar em campanhas, né? Quem quer se aprimorar em campanhas. Então, estão todos convidados, a gente começa na terça-feira. Muito obrigado pela presença e foi muito bom debater com o meu colega, amigo Camilo Ágio e muito obrigado, Carol, também pela excelente mediação. Eu agradeço muito ao convite, como eu disse no início, é um enorme prazer tanto fazer parte aqui dessa discussão com meu amigo e colega, professor Arthur, já de longa data. Agradeço muito a Caroline, né, pela mediação. As pessoas que assistiram também, que fizeram perguntas. Desculpa a quem não teve pergunta respondida, mas a gente tem um tempo bastante restrito, inclusive diante das nossas rotinas, diante da pandemia. E é isso, eu gostaria de reforçar realmente o convite, que é um prazer participar desse curso com pessoas tão qualificadas, né, professores que são referências na área, né, e com uma orientação muito mais de formação profissional, de capacitação, e basicamente eu vou contribuir lidando justamente com mas o percurso histórico, né, das campanhas online, portanto, o que exatamente isso significa em termos práticos e conceituais, né, e vamos discutir exatamente o que tem aí, né, na linha de frente, na ponta de lança, né, no que diz respeito às inovações e aquilo que a gente pode cogitar como tendências, né, na comunicação digital para campanhas eleitorais. Então é isso, eu gostaria de reforçar o convite, dizer que foi um prazer discutir esses temas e estou à disposição para mais.